coisa engraçada essa vida, né? A gente chega morrendo de saudade de quem ficou lá. Depois a gente tem que ir embora e morre de saudade de quem ficou aqui, né? Mas isso é realmente algo maravilhoso, que nos uniu bastante essa semana e vai continuar nos unindo em Cristo Jesus. Isso é o mais importante, né? Nós queremos discutir um assunto muito especial com vocês nesta noite. Olha aí quem chegou. Que bom recebê-lo. Simão Pedro. Que Deus te abençoe. E trouxe uma amiga, a Flávia. Olha que maravilha, né? Que Deus abençoe a Flávia, o Simão. Sejam bem-vindos, viu? Que quadro, que maravilha, né? Que bom. E amanhã à noite, vamos ter aí alguns pastores que vão estar visitando aqui também, né? Amanhã vai ser uma festa. Eu não estava sabendo dessa gostosa cerimônia de comes e bebes, né? Ao final aí da nossa programação. Mas é sempre uma alegria podermos participar juntos. Você já ouviu falar naquela história do tigre e do cachorrinho? É uma ficção, né? E ficção não é uma história verdadeira, mas encerra lições pra gente, né? Diz que um cachorrinho estava perdido numa floresta e se deparou com uma situação complicada. Na sua direção vinha um tigre. E o tigre vinha na direção dele para realmente fazer dele uma saborosa refeição. E o cachorrinho não tinha muito o que fazer, não tinha para onde correr, não tinha para onde se esconder. Teve uma ideia bastante interessante. Antes que o tigre se aproximasse, ele olhou para o lado e viu ali alguns ossos secos. E ele então virou as costas para o tigre e começou a falar em voz alta assim, e a morder aqueles ossos, e começou a dizer assim: que delícia esse tigre que eu acabo de comer. Que delícia esse tigre que eu acabo de comer. E começou a rosnar e morder aqueles ossos. E o tigre foi chegando, e quanto ele mais chegava, mais ele ouvia: que delícia esse tigre que eu acabo de comer. O tigre parou e disse: mas que coisa estranha. Eu não quero ser a próxima vítima. Deu meia volta e saiu correndo antes que ele se tornasse a próxima vítima daquele cachorrinho. Em cima da árvore tinha um macaquinho. E o macaquinho ouviu toda aquela história e disse: não é possível. Saiu atrás do tigre e alcançou o tigre muito longe. E abordou o tigre e disse: ô seu tigre, você não percebeu que o cachorrinho enganou você? Você não percebeu? Você já viu alguma vez cachorro comer tigre? E a história diz que o tigre parou, pensou: sabe que é verdade? Você tem certeza que está dizendo? Claro que tenho. Aqueles ossos não eram ossos de tigre, coisa nenhuma. Então vamos lá. E aí o cachorro aproveitou a oportunidade da folga do tigre e começou a tentar encontrar um caminho de saída. E quando ele estava já quase alcançando a saída da floresta, ele olha para trás e o que ele vê? O tigre com um macaquinho no pescoço, correndo na direção dele. E quando o tigre estava chegando, o cachorrinho não tinha o que fazer. E ele então, numa voz assim bem alta, ele disse assim, e começou a dizer alto: miserável de um macaquinho, faz meia hora que eu mandei ele buscar outro tigre e ele não voltou ainda. Miserável de um macaquinho. E quando o tigre ouviu aquela história,
deu meia volta e foi embora. E o cachorrinho conseguiu então sair com vida. Uma história engraçada, mas revela uma coisa, não é? Moral dessa história é o seguinte: cada dia nós temos um tigre para matar na nossa vida. Cada dia nós temos um tigre para derrotar na nossa vida, não é? Cada dia nós enfrentamos um tigre diante de nós. E às vezes esse tigre está com mais fome, outras vezes com menos fome, mas a grande verdade é que todos os dias se deparam diante de nós um, dois ou vários tigres que nós precisamos derrotá-los. Qual foi o tigre que você derrotou hoje? Qual foi a luta que você enfrentou hoje? Qual foi o desafio que você conseguiu, com a graça e com o poder de Deus, vencer? Quais foram as tentações que você resistiu hoje? Quais foram as provações que você teve que superá-las hoje? O tema, queridos, que eu quero estudar com vocês nesta noite está baseado em um verso apenas. Ele não será um tema longo, mas quero deixar com vocês algumas questões importantes. Estamos caminhando para o final dessa semana e, na verdade, algumas questões elas são importantes relembrarmos, porque uma semana de oração ela precisa criar não apenas uma motivação diferente na nossa vida, mas ela precisa criar em nós algo mais do que uma motivação. Ela precisa criar na nossa vida um sentimento de compromisso, um sentimento de comprometimento, um sentimento especial que nos faz sentir envolvidos, não apenas com a palavra, mas com o poder da palavra na nossa vida. E o texto, queridos, que eu quero analisar com vocês, está no livro de Hebreus. E eu vou convidá-los a abrir a Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 12 e no verso 14. Esse é um verso muito especial da palavra de Deus. E você vai entender nesta noite por que ele é especial. Essa mensagem não tem mistérios, não tem rodeios. Ela tem verdades que precisam ser ditas. Hebreus capítulo 12, verso 14. A Bíblia diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Há algumas versões que diz de maneira diferente. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Quem tem essa versão? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando Paulo escreveu estas palavras, Paulo estava sem dúvida alguma vivendo algumas situações complicadas na igreja primitiva, entre os cristãos primitivos, entre os cristãos que se converteram nos seus dias. Alguns judeus, outros não judeus, mas naturalmente que a igreja passava por alguns problemas, algumas dificuldades, entre elas dificuldades de relacionamento, dificuldades em relação ao seu aspecto doutrinário, dificuldades em relação aos seus aspectos teológicos. E naturalmente Paulo era o grande maestro dessa igreja, e Paulo estava tentando ajudar a igreja a caminhar numa direção segura, a caminhar numa direção firme, a caminhar numa direção a qual a igreja realmente seria vitoriosa. Paulo não queria que a igreja fosse uma igreja derrotada, uma igreja perdedora. Consequentemente, ele, como um grande pastor daquela igreja e daquele rebanho, Paulo tinha preocupações em manter a igreja unida, em manter a igreja coesa, não apenas no aspecto de relacionamento, como no aspecto de doutrinas e de teologia. E naturalmente que a igreja precisava de um homem como Paulo naquele momento. Porque divisões teológicas, o mundo hoje está cheio.
E muitos hoje se dividem teologicamente, doutrinalmente falando. Sabe por quê?